Olá, turminha, tudo bem? Vamos continuar resolvendo a questão do Enem 2020, prova azul, questão 94. Bem, essa questão é uma questão típica de orgânica que cai no Enem, que exige alguns conhecimentos a priori e que nós vamos explorar algumas coisas envolvendo a química orgânica para vocês revisarem e também anotarem caso vocês tenham esquecido ou não tenham aprendido. O examinador ele coloca o seguinte texto: um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrâncias de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. Bem, turminha, essa é a primeira dica que o examinador dá pra gente do que nós precisamos ter na molécula para que ela seja escolhida dentre essas 5. É o que parece. Vamos continuar o texto. O catálogo dos óleos essenciais apresenta, para a escolha da essência, estas estruturas químicas. Qual substância o empresário deve utilizar? Bem, como nós suspeitávamos, ele nos dá um catálogo de substâncias e nós precisamos decidir qual é aquela a que ele deveria escolher frente à característica que ele descreve, a esse principal componente do óleo de rosas, que é uma cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. Bem, turminha, para isso, vamos relembrar algumas palavras-chave que estão nessa característica para a gente reconhecer as moléculas. Quando ele fala em uma cadeia poliinsaturada, vocês deveriam lembrar o que significa cada pedacinho dessas palavras. Poli significa muitas e insaturadas significa insaturações, as quais podem ser duplas ou triplas ligações na cadeia principal entre os carbonos. Isso é muito importante, turminha. Insaturação não tem nada a ver com heteroátomo, tem que ser carbono com carbono. Tudo bem? Carbono com carbono na cadeia principal. Não confundam isso, porque existem funções orgânicas, como por exemplo, ácido carboxílico, aldeído, nitrilas, cetonas, ésteres, éter, que têm ligações entre carbono e heteroátomos. Algumas dessas funções orgânicas, como ácido carboxílico, como cetona, como éster, amida, todas essas funções, nitrilas, elas possuem insaturações, mas não são insaturações da cadeia principal, porque quando a gente fala em saturação de cadeia principal, sempre carbono ligado com carbono. Assim como nós precisamos também decodificar o significado de hidroxila em carbono terminal. Turminha, isso é muito importante e cai muito nas provas de vestibulares, em especial na prova do Enem, e bancas como FUVEST, bancas como Convest, que faz a prova da Unicamp, bancas da VUNESP, que faz prova para várias faculdades públicas e particulares. Prestem atenção, turminha. Quando o examinador ele coloca a palavra carbono terminal lá no seu textinho e ele está falando da prova de química dentro da sub-área de química orgânica, ele está falando de um carbono primário. Ele está falando de um carbono primário. Ou seja, turminha, o que é um carbono primário? É um carbono que está ligado a apenas um carbono. Tudo bem? Logo, turminha, a gente tem que tomar um certo cuidado com relação a isso, né? Por quê? Bem, hidroxila, turminha, é uma outra palavra-chave que vocês precisam lembrar. Hidroxila tem a ver com este ligante aqui, ó, OH. Hidroxila é o nome do ligante. A função orgânica é álcool, que termina com ol. Quando nós temos uma molécula monofuncional, a qual só tem a função álcool, ou quando numa molécula polifuncional, o álcool é a função orgânica dominante da molécula. Lembra que para os exames de vestibular das bancas mais comuns, VUNESP, Convest, FUVEST, Enem, mas o Enem já cobrou algumas vezes moléculas polifuncionais, existe uma ordem de prioridade, turminha. Dentro da IUPAC existe uma regra de como a gente determina quem é o grupo funcional dominante dentro da molécula.
Para os vestibulares convencionais, tirando, obviamente, os vestibulares militares, como ITA e IME, isso não é relevante, não é importante. Por isso que a grande esmagadora maioria de vocês devem ter ouvido o professor de Química falar de moléculas monofuncionais. Aprender a dar nome para álcool, para ácido carboxílico, para éter, para acetona. Mas, mais pra frente, quando aparecerem questões de provas militares aqui, eu resolvo e explico para vocês e a gente relembra um pouco sobre essa regra da EUPAC. O mais importante era vocês terem entendido isso. Então, essas palavrinhas chaves aqui, turminha, cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal, eram as palavras-chave e as características para você matar a questão. Bem, primeira coisa, nós precisamos achar uma molécula que tenha uma cadeia poliinsaturada, ou seja, contenha duplas ou triplas ligações. Logo de cara, a gente percebe que não pode ser a molécula 3, porque a molécula 3, ela apresenta uma função álcool, embora nós tenhamos uma função álcool, esta molécula não apresenta duplas ou triplas ligações. Ela não é uma molécula poliinsaturada. A molécula 1 é, a molécula 2 é, a molécula 4 também e a molécula 5 também. Neste momento, nós precisamos decidir, então, a presença de uma hidroxila em carbono terminal. E aqui, turminha, vale um ressalto muito importante. Vamos começar de trás para frente. A molécula 5, ela é uma cadeia poliinsaturada. Como vocês podem ver, ela possui duas insaturações. Só que, turminha, esta função orgânica aqui, tomem muito cuidado. Esta função orgânica é um aldeído. Ela não é um álcool. Tomem cuidado. É um aldeído. Não é álcool. E a gente já vai ver por que isso acontece. Esta molécula 4 também não pode ser. Muito embora nós tenhamos duplas ligações no anel benzênico. E aqui vale duas considerações, turminha. Em especial, esse ligante aqui, OH, ele não é um álcool. Ele é um fenol. E a gente já vai ver que esta função orgânica, ela dá problema para vocês. Porque muitos alunos erram quando a hidroxila está ligada a um anel benzênico. Ela não é um álcool, turminha. Ela é um fenol, é uma outra função orgânica. E tomem cuidado com uma coisa, tá? Essa representação aqui do anel benzênico, eu e muitos professores e pesquisadores na química não gostamos muito e, infelizmente, alguns livros de ensino médio e também algumas provas, como foi o caso do Enem desse ano, continuam trazendo essa representação de anel benzênico que é um tanto quanto errônea quanto o conceito por detrás da ideia de ressonância, turminha. Eu vou pedir licença para vocês e eu já montei um desenho aqui para vocês entenderem o que é a ressonância do anel benzênico. Bem, primeira coisa que vocês precisam entender. Cada um desses carbonos que eu estou pintando em amarelo são carbonos que estão com o octeto completo, né? Quando nós falamos em benzeno, estamos falando em uma cadeia com duplas ligações que estão ressonando dentro da própria molécula e a gente não pode esquecer, né, turminha? Vocês geralmente esquecem. Em cada carbono, você tem um hidrogênio ali ligado a esse carbono. Logo, não pode esquecer, a molécula de benzeno, o carbono, ele faz 4 ligações normalmente, turminha. Se vocês esquecerem desses hidrogênios, vocês não vão completar o octeto do carbono. Então não pode esquecer, turminha. Nós acordamos, e os professores de vocês devem ter acordado também, que na representação da química orgânica, muitas vezes nós ocultamos, nós elipsamos o hidrogênio, porque senão poluiria o desenho, porque são muitos hidrogênios. Então a gente não desenha os hidrogênios e na maioria das vezes, se não na totalidade das vezes, a gente representa o que a gente chama de backbone. A gente representa o quê? A estrutura, a gente representa a parte estrutural da molécula de carbono e a gente oculta os hidrogênios. Portanto, turminha, tomem cuidado, porque aquela representação que nós vemos aqui, essa representação aqui em amarelo, ela é uma representação errônea do ponto de vista conceitual da explicação do que é o fenômeno de ressonância. Haja visto
que essas ligações elas ficam ressonando. Como vocês podem ver, a ligação verde, a ligação azul e a ligação vermelha, que eu pintei de cor diferente, de forma didática para vocês entenderem, lembrem de uma coisa, turminha, essas três ligações, elas são iguais, elas são idênticas, elas são degeneradas. Este é o termo que a gente usa na física e na química para designar essas ligações. E não esqueçam, essas ligações, elas ressonam, elas ficam percorrendo com igual probabilidade, o elétron, ele tem igual probabilidade de estar em qualquer uma dessas posições. Lembram, turminha, que a mecânica quântica, ela não é a mecânica newtoniana, não é um sistema determinístico, é um sistema estocástico, é um sistema probabilístico. Portanto, nós não temos certeza onde esse elétron vai estar, mas a gente sabe que existe uma região no espaço que vem o conceito do orbital, aonde esse elétron ele se encontra. Portanto, turminha, essa representação com essas várias, esses híbridos de ressonância, todos eles são equivalentes. Portanto, nós dizemos que o anel benzênico, ele é todas essas representações ao mesmo tempo. Então não tem como você tirar uma foto, como você separar essas representações. Elas são todas iguais. Toma cuidado com uma coisa, turminha. Toma cuidado com uma coisa. Essa seta aqui que eu desenhei para vocês, ela é uma seta que representa híbrido de ressonância. Tomem cuidado para não errar com a seta de equilíbrio químico, que pode ser representada por essa maneira que eu pintei em azul claro, ou a maneira que está entre parênteses, com a seta de reação direta. Turminha, numa prova de segunda fase, FAMEMA, FAMERP, Unicamp, FUVEST, VUNESP, isso é um suicídio. Vocês não podem errar essas setas. Cada uma dessas setas tem um significado dentro da química. Portanto, tomem cuidado. Híbrido de ressonância, a gente usa essa seta dupla, mostrando na mesma seta as duas direções, em que isso é um híbrido de ressonância. Agora, essa seta de equilíbrio, ela não é a mesma coisa que de híbrido de ressonância, assim como a seta direta também não é. Portanto, tomem cuidado, tá bom, turminha? E lembrem, deem preferência para representar o anel benzênico nas provas discursivas, nas provas escritas, desta maneira mais correta, que é a maneira que respeita e realmente consegue dar visualização planificada do que acontece no efeito de ressonância. E para vocês enxergarem como que isso se dá no espaço, lembrem-se que dentro do anel benzênico, cada carboninho desse daqui é um carbono que possui uma hibridização sp2. Portanto, ele é planar, ele está no plano. E os orbitais p, que vocês estão vendo aí como esses halteres que parecem bexiguinhas, neste plano ortogonal ao plano da molécula, nós estamos vendo uma representação tridimensional, por isso que nós não conseguimos enxergar de maneira plana essa molécula. A probabilidade do elétron, como mostrado nessa nuvem π que ele está mostrando, verde superior ao plano da molécula e inferior ao plano da molécula, é igual, turminha. A probabilidade é a mesma, portanto são degenerados. Estes orbitais, todos P, que estão realizando a ligação dupla dentro do anel benzênico, são degenerados. Então tomem cuidado, turminha, deem preferência para representar essa estrutura. Voltando na nossa molécula, bem, a gente já concluiu que não pode ser a estrutura 4 também. A estrutura 2 também não pode ser, porque essa função aqui orgânica é uma função chamada aldeído, assim como a estrutura 5. E finalmente nós chegamos na decisão a qual o microempresário deve escolher como sendo a molécula de número 1. Eu só gostaria, turminha, antes de marcar o nosso gabarito, comentar com vocês algumas coisas importantes para vocês tomarem cuidado nessa questão. Tomem cuidado com as representações dentro da química orgânica. Todas as vezes que vocês tiverem uma representação como essa daqui, de carbono ligado por oxigênio, ligado por hidrogênio, lembrem que isso daqui representa uma função álcool. Pode ser tanto um álcool terciário, como um álcool secundário, como um álcool primário. Tanto faz. Agora, se você olhar esta representação na molécula, carbono precedido de
uma ligação com hidrogênio e oxigênio, turminha, isso daí é um aldeído, não é um álcool. Toma cuidado. A IUPAC, ela diferencia essas duas funções orgânicas nessa forma contraída. E lembrem-se, turminha, a maneira de você escrever uma fórmula molecular, pela regra da IUPAC, sempre é do leitor da esquerda para a direita e sempre do elemento menos eletronegativo para o elemento mais eletropositivo. Desculpa, turminha. Sempre do elemento menos eletronegativo para o elemento mais eletronegativo. Por isso que a molécula de água é H2O. Por quê? O hidrogênio, ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Tudo bem? E tomem cuidado, turminha, porque não confundam álcool primário, é aquele a qual o carbono é primário, a hidroxila está ligada a um carbono primário, com álcool secundário, que é aquela hidroxila que está ligada ao carbono secundário, álcool terciário, que é aquela hidroxila que está ligada ao álcool, a um carbono terciário, com fenol e com enol. Tomem cuidado, porque toda vez que vocês tiverem insaturações e tiver um álcool ali, se for anel benzênico é fenol, se não for é um enol. Desde que este álcool esteja no carbono que contém a insaturação, né, turminha? Porque não adianta nada o carbono ter a hidroxila e não conter a insaturação. A dupla ligação não será um enol, tudo bem? Então tomem cuidado com isso, tanto com a representação de aldeído e de álcool, na forma contraída que a gente chama, e fenol, enol e álcool. Existe álcool quaternário? Em tese não existe, né? Porque para o nível médio e para a grande esmagadora maioria dos compostos da natureza, o carbono ele é tetravalente, né, turminha? Existe possibilidade do carbono fazer 5 ligações, 6 ligações? Existe. Existem compostos que já foram sintetizados, que vocês vão encontrar na literatura, vão encontrar em grupos de pesquisas mais avançados que trabalham com a química do carbono. Mas isto foge completamente do nosso escopo do ensino médio e do nosso estudo dentro dos editais que caem no exame de vestibulares que vocês vão fazer. Portanto, voltando à nossa questão, sem sombra de dúvida nenhuma, o nosso microempresário, ele precisa escolher o composto de número 1, porque ele contém uma cadeia poliinsaturada, 2 duplas ligações, uma hidroxila em carbono terminal ou carbono primário. Muito obrigado, turminha.